dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas queridas. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais um estudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da nossa EBD. Louvado seja Deus, aleluias. Hoje nós estamos na segunda lição, que fala do novo nascimento. A revista que nós estamos estudando é o Verbo se fez carne, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e habitou entre nós. Louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus, né? E nós estamos na lição de número 2. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você se inscrever neste canal, por você passar por aqui, deixar o seu pedido de oração, fixar o seu comentário, deixar o seu joinha. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Estamos juntos nesta obra. Todos que me ajudarem aqui tiverem canal, pode ter certeza que eu também estarei ajudando, passando também pelo canal, rodando os vídeos, passando nos shorts, deixando joinha, fixando o comentário. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Estamos juntos, cada um Deus colocou algo em nossas mãos para nós fazermos e nós vamos fazendo aquilo que Deus nos confiou, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que fazer comida, né? Mostrar o seu dia a dia, né? A sua correria do dia a dia. Outros é a palavra de Deus, né? Outros louvado seja o nome do Senhor Jesus, cuidando das suas plantações. Então cada um Deus colocou algo, né, nas suas mãos e nós estamos aqui executando aquilo que assim Deus confiou em nossas mãos. Amém? Eu é a palavra do Senhor e de tudo um pouquinho, né? De tudo eu posto aqui um pouquinho, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. Meu canal não é monetizado, eu faço mesmo por amor. Louvado seja Deus, aleluia. Se um dia o Senhor permitir, né, me dar essa graça, né, de monetizar, amém, né? Se não, né, continuarei do mesmo jeito fazendo a obra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero dizer que nós estamos juntos e juntas nesta grande obra. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então a nossa lição de hoje é a lição de número 2, que tem por tema o novo nascimento. Aleluias. O texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está no Evangelho de João 3, versículo 3, ele estava falando para Nicodemos. Verdade prática: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecado. Então Deus quer que nós venhamos, aleluia, abandonar o pecado, termos uma nova natureza transformada pelo Senhor. E só conseguimos transformar a nossa mente, a nossa natureza, através do novo nascimento, aceitando o Senhor Jesus como o único e salvador das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor estava falando aqui para Nicodemos. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. A leitura bíblica em classe está em João 3, Evangelho de João 3, primeiro, e também capítulo 9, 16, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabim, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele entendia, ele sabia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus era mestre e vinha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque pelos milagres que o Senhor fazia, né, ele via a diferença, ele sabia que não era uma pessoa normal,
aleluia, para fazer aqueles milagres e não viesse do Pai. Então, Jesus responde a Nicodemos e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ele estava dizendo, olha, você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é príncipe dos judeus, né? Você é um homem estudado, você conhece as leis, mas você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Aleluia. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Porque ele não entendia, né, esse mistério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele conhecia as leis, né, o decálogo de Moisés, mas ele não conhecia, né, esse novo nascimento, né, a graça. Ele não conhecia a graça, o evangelho da graça. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele diz, como pode, né, um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aleluia. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus tendo uma conversa com Nicodemos. Louvado seja Deus. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque ele não estava entendendo nada, porque ele, né, não tinha nascido de novo, ele vivia, né, estava ali na carne, era aquele homem que não conhecia a palavra de Deus, né, a graça do Senhor Jesus. Então ele não entendia, porque para entender as coisas de Deus tem que estar no Espírito, tem que ser espiritual. E aí ele diz: como pode ser isso? Aí o Senhor responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor dizendo para, né, Nicodemos: louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, amados, Deus, ele é especialista em encontrar e transformar pessoas que muitas vezes consideramos, né, fora do alcance de Deus. Então, demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo, porque ele ia ter com Jesus à noite. Mas Deus foi paciente com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós sabemos, aleluia, pouco sobre Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado dali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele encontro que ele teve com Jesus, ele saiu transformado, com entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo, né? Porque Nicodemos, ele era um dos membros do Sinédrio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E ele estava presente também quando levaram Jesus para ser julgado. Está ali no Evangelho de João 7, de versículo 50. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Nicodemos esteve ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, hoje nós vamos estudar sobre o novo nascimento, aleluia. Então, a introdução desta lição diz assim: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo, aleluia, a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Aleluia. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, através desse diálogo entre Nicodemos, né, e o Senhor,
Aleluia, nós vamos aprender aqui muita coisa. Então, quem era, né, Nicodemos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que ele realizou ao transformar água em vinho, e a sua fama espalhou ali entre aquele povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Então, quando Jesus fez aquela obra ali de transformar água em vinho naquele casamento, que está em João 2:25, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ficou conhecido principalmente no meio daqueles líderes religiosos. Então, foi necessário que Jesus aleluia, foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre, né, israelita chamado Nicodemos. Ele era mestre israelita, chamava-se Nicodemos, e ele estava presente ali neste casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e foi despertado ali o interesse em Nicodemos de conhecer quem era Jesus. Né, em João 3, primeiro. Né, um sábio judeu de grande prestígio era Nicodemos, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Né? Então era uma pessoa ali respeitada, mas ele não conhecia quem era Jesus. Então, através deste milagre, nasce ali no coração dele o desejo de conhecer o Senhor Jesus. Assim também é conosco. Né? Muitas das vezes nós vamos para o Senhor Jesus na dor, né? Precisando de um milagre, não conhecemos quem é Deus. Aleluia. Quando Deus opera em nossas vidas, nós nos voltamos para o Senhor. Aleluia. Louvado seja com a nossa mente transformada, regenerada pelo Espírito Santo. Então foi o que aconteceu com Nicodemos. Assim Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-la sobre os seus ensinamentos, porque eram ensinamentos da graça, ensinamentos diferentes, onde o homem tinha que se arrepender, né, fazer uma aliança com o Senhor Jesus, nascer de novo. Ele, como é isso? Ele não estava entendendo nada, e ele vai ter de noite ali com o mestre, porque ele era um homem ali muito influente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi. Né? Rabi significa mestre. João 3:2, ele disse: neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Então, ele não foi com arrogância, né? Ele foi ali de peito aberto, coração aberto, querendo aprender com o mestre. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o que nós devemos fazer todos os dias. Então, este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, porque Nicodemos ele viu, né, os milagres que Jesus fez, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Quando Nicodemos ele vê todos aqueles milagres, ele diz: não, ele não é só um mestre, ele é um enviado de Deus, porque ele nunca tinha visto ninguém fazer os milagres que Jesus fazia, que Jesus operava, e até hoje opera em nosso meio. Amém, minhas amadas? Peço que se inscrevam, deixe o seu joinha, compartilhe, me ajude nesta obra. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, aleluia, é nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus, que deixou, né, Nicodemos perplexo, assim, né, maravilhado, porque ele diz: como assim, né, nascer da água e do Espírito, né, conhecer ali a palavra, o Senhor Jesus através da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que está em João 3, João capítulo 3, versículo 3 e 5 e 6. Então, as palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João. Né? João ele sempre
né, fala no decorrer do evangelho dele, né, de João, ele sempre fala de água e espírito, sempre vai aparecer com frequência, né, frequentemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Está em João 3,31, está em Mateus 3:10, 12 também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, fala, aleluias, glórias a Jesus. Louvado seja Deus, Mateus, glória a Deus. Mateus, pega aqui rapidinho para as amadas, é um estudo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 3:10, glórias a Jesus. Mateus 3:10, diz assim, aleluia. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3:10. Então, a pessoa que não nasce da água e do Espírito, não tem como ela dar bons frutos. Né? A pessoa que não nasce da água e do Espírito, ela não conhece a vontade de Deus. Então, a pessoa que não nasce da água e do Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma pessoa carnal. Então, é necessário nascer da água e do Espírito, fazendo uma aliança com o Senhor Jesus, aceitando Ele como o único Salvador da tua vida, para conhecer os mistérios de Deus. Né? No 11 diz assim, e eu, em verdade, vos batizo com água. Então, quando a pessoa ela se arrepende, ela aceita o Senhor Jesus, que é Jesus que nos aceita primeiro, aleluia, ela se batiza, aleluia, nas águas por arrependimentos dos seus pecados. Ele diz, e eu em verdade vos batizo, né, João Batista dizendo àquele povo, com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacras não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? João Batista ensinando. Ele diz, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, aleluia, João Batista ensinando ali aquele povo, que era necessário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles nascerem de novo. Por quê? Porque senão, no dia de juízo, aqueles que não têm uma aliança com o Senhor Jesus, serão lançados, aleluia, no lago de fogo, serão queimados. Por quê? Porque não tem fruto, não aceitaram Jesus. Louvado seja Deus, não prepararam os teus caminhos, não tem frutos de arrependimento em suas mãos, aleluia, para apresentar ao Senhor. E ali no grande dia o Senhor, ele vai descartar, vão ser o quê? Aleluia, em vez de ser trigo, vai ser palha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai ser joio e vai ser queimado ali no fogo, que nunca se apagará. Louvado seja o nome, né, do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus em João 3:31, louvado seja Deus, João 3:31 vem nos dizer assim, glórias a Jesus, diz assim, aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, e aquele que vem do céu é sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, Jesus ele está sobre nós, aquele que vem de cima é sobre todos, ele está sobre todos nós, porque ele veio de cima. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Então, o que é da terra só vai falar das coisas terrenas. Mas aquele que vem do céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é sobre todos, só fala das coisas do alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, das coisas espirituais.
Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Aqui no segundo tópico vai falar do novo nascimento, a obra da regeneração. Então, louvado seja Deus, a palavra regeneração tem origem no termo grego. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem origem no termo grego paligenésia. Paligenésia. Esta palavra regeneração, no termo grego é paligenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, a regeneração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, significa voltar a ser gerado novamente. Aleluia, louvado seja Deus. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soterologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possuía uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, aleluia, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, essa velha natureza caída, cheia de pecado, de malícia, de engano, ela tem que deixar de existir, porque nós vamos, aleluia, agora deixar Deus trabalhar em nossa mente, gerando coisas novas, a natureza de Cristo em nós. Aleluia. Nós aprendemos a perdoar, a amar, nós abandonamos o ódio, o pecado, nós abandonamos o mundo, os desejos carnais. Por quê? Porque nós estamos agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vivendo, tendo uma mente de Cristo. E a mente de Cristo ela não compactua com as obras do mundo. Tiago 1, 18, 21, vem nos dizer assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tiago, glórias a Jesus, é um estudo, né? Glória a Jesus, eu peço às amadas que, louvado seja Deus, tenham um pouquinho de paciência, porque é o estudo da palavra do Senhor, e o estudo é assim mesmo. Tiago, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, 1,18, vem nos dizer assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 18. 1,18. Louvado seja Deus. Aleluia. 21, ele diz, o 18 diz, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E cadê Jesus? Glória a Deus, é só até aqui mesmo, Tiago 1,18. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o fruto da justiça, aleluia, semeia-se aonde? Na paz, aos que exercitam a paz, aleluia. Então, quem anda com Cristo tem paz e semeia a paz. Não anda mais com aquela natureza pecaminosa do mundo, não. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos, aleluia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa cheia de pecado, uma pessoa que não quer saber de Jesus, não quer ser
lavado no sangue do Cordeiro, não tem como entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, a regeneração, amados, é uma obra exclusiva de Deus. É só Deus que pode fazer isso na vida do ser humano, que pode fazer essa obra maravilhosa em nossa vida. Então, a regeneração é um ato que Deus realiza na vida de quem? Do pecador, levando a uma mudança radical de seu coração, e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Então, quem faz essa obra é Deus. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Então, enquanto o homem, o pecador, o homem e a mulher não reconhecer que ele precisa de um Salvador, esta obra de regeneração não pode acontecer na vida dele ou dela, porque para acontecer é necessário que eu venha entender que eu preciso de um Salvador, que eu sou pecadora e eu preciso de um Salvador. Então, neste contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Então, é só Deus que faz isso. Na Epístola de Tiago, encontraremos a seguinte afirmação: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos elegeu pela palavra da verdade. Então, toda a boa dádiva ela vem do alto, todo dom perfeito vem do alto, segundo a vontade de Deus. Ele nos elegeu pela sua palavra da verdade. Então, aleluia, desde o início, desde o princípio, né? Jesus sempre esteve ali com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, sempre esteve ali. Então, está a necessidade todo pecador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem essa necessidade de nascer de novo. É necessário nascer para que possa entrar no reino de Deus. Então, a Bíblia ela ensina que o ser humano é pecador e em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo ele destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, né? Está em Romanos 5:12. Romanos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 5, glória a Deus. 12 vem nos falar assim. Aleluia. Romanos 5:12 diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 5:12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aleluia. Então, por causa de Adão, nós sabemos que entra o pecado, né? E todos pecaram. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Assim surgere a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Então, cada pessoa tem que passar por essa experiência de nascer de novo, de fazer uma aliança com Jesus para ser perdoado dos seus pecados. Que está em Romanos 5, né, 19. Romanos 5:19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, Adão desobedeceu, pecou, entrou o pecado na terra, mas Jesus obedeceu ao Pai e nós recebemos a graça de sermos perdoados pelaquela obra feita, né, naquela cruz, a obra de redenção naquela cruz, a obra salvífica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte e sacrificial, né? Ali na cruz. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, desta obra gloriosa. Filipenses 2:8, aqui ó.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, é através desta obra, né, que nós recebemos a nossa salvação, mas é necessário fazermos uma aliança com Jesus. Então, na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Então, nós só temos nova vida hoje através desta obra feita na cruz. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa, ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Glória a Deus. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 18, vem nos dizer assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, quando fazemos uma aliança com Jesus, nós morremos, a nossa carne morre para este mundo e recebemos o Espírito Santo de Deus para vivermos com Cristo Jesus. Ele diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, glória a Jesus, Deus, né? Ele, aleluia, nos deu esse privilégio de termos uma vida nova através do Senhor Jesus, né? Eu peço a vocês que quem estiver gostando, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário, me ajude nesta obra, amém? Terceiro tópico para finalizarmos diz assim, fala dos meios da obra regeneradora. Então, a operação do Espírito Santo, ele começa em nossas vidas quando nós nascemos da água e do Espírito. Então, o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora, porque a água é aquela que simboliza a purificação em nossas vidas, ela que nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Amém, amados? Então, glória a Jesus, está tudo bem explicadinho, né? Aleluia. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aquele que vivencia essa experiência recebe, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que está em Tito 3, 5. Então, nós somos regenerados, transformados, lavados pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, a palavra de Deus tem o poder regenerador na vida do pecador. Só a palavra de Deus pode transformar o homem. Conforme podemos ler na epístola do apóstolo Paulo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, porque nós somos gerados pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, semelhante em Tiago
lemos que pela sua vontade Deus nos gerou, pela palavra da verdade. Então foi pela vontade de Deus que ele nos gerou, pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Nenhuma mensagem, irmãos, pode alcançar o nosso coração. Só a palavra de Deus. Nenhum livro, pode ser qualquer história, não alcança. Só a palavra de Deus. Ela tem o poder de regenerar o homem, de transformar, de limpar o homem de dentro para fora e reconhecer que ele precisa de Deus. Só o Espírito Santo faz esta obra. Louvado seja Deus. Aleluia. Ela é a semente de quem o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Então é a palavra, esta palavra é a semente que o Espírito Santo ele pega e gera em nós, faz de nós uma nova criatura. Louvado seja Deus. A vontade de Deus, amada, ela é soberana. Aleluia. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação. Aleluia, ao conhecimento da verdade. Então, Deus ele quer que todo ser humano conheça a palavra da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolha, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna, que está em Lucas 7:30, Atos 7:51. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Então, eu tenho esta capacidade de escolher com quem eu quero passar a minha eternidade, diante de Deus ou separado do Senhor. Com o Senhor, aleluia, ou com o adversário, com o inimigo das nossas almas. Porque é nós quem fazemos essa escolha. Quando nós fazemos a escolha, aí o Espírito Santo, através da palavra de Deus, começa a trabalhar em nossas vidas e vai nos moldando segundo o querer e a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, espero que todos vocês gostem. Espero, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que vocês venham assistir a aula até o fim. Que vocês, aleluia, venham gostar, que Deus venha falar aos vossos corações através da minha vida. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aqueles que não têm uma aliança com o Senhor Jesus, aceite o Senhor. Não queira passar a sua eternidade longe do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, porque aqui, amados, é fácil. Mas quando nós fechamos os nossos olhos, que partimos para a eternidade, só há dois caminhos a trilhar. O caminho da salvação eterna e da condenação eterna. Mas quem faz essa escolha somos nós. Mas Deus ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos nós venhamos, ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus através daquela obra redentora que o Senhor fez na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Tenham todos um excelente dia. Até o próximo vídeo.